Fala, povo, aguinha aí, ó. Tá quente, tá calor e a gente tem que cuidar da saúde, tem que se hidratar, beba bastante água e faça também atividade física, principalmente se você já tiver ali passado os 30, 40, 50, como eu, tô quase chegando lá, tem que fazer atividade física. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto com um especialista no assunto, principalmente para atividade física, ele é educador físico para idosos. Eu tô falando com o Geninho Caetano, que vai conversar com a gente sobre esse trabalho que ele faz. Boa tarde, Geninho, tudo bom? Boa tarde. Já queria agradecer você pela oportunidade para a gente falar sobre um tema bastante recorrente, que não é só a parte de idosos, mas tipo sobre o processo de envelhecimento. Né? Sim. Desde que a gente nasce, a gente já está no processo de envelhecimento. Nasceu, já começa a ficar velhinho. Já começa a ficar velhinho. E esse processo de envelhecimento, ele é estimulado não só pelo tempo, Sim. né? Pelo fenótipo, mas pela questão genética também. Só que os estímulos também, como atividade física ou inatividade física, sedentarismo, a questão da alimentação, ele pode acelerar esse processo. Ou retardar, né? Ou retardar. Que é o melhor. Isso é a coisa boa. Geninho tem, inclusive, um livro sobre esse assunto, né? Que O meu livro, ele é especificamente para idosos, então eu falo sobre como avaliar, é mais para profissionais de educação física, Sim. do como avaliar o idoso, em que nível ele está, né, visto que há idosos com diversas condições de saúde, e aí como avaliar e como prescrever para esse público. Escrever exercícios. Porque o idoso tem que ter ali um cuidado maior, né? Principalmente, eu fico imaginando, eu tiro pela minha mãe. Minha mãe, por exemplo, tem 80 anos, meu pai também. Os dois, papai o dia na televisão, mamãe o dia na cama. Só querem deitar, comer, dormir e não querem mais sair de casa. Então, assim, é difícil fazer uma pessoa que está inativa, já tem alguma dificuldade de mobilidade, voltar a querer se mexer. Sim. Não é só... É que a prática de exercício físico é uma construção. Então, você pega... Eu dou aula num condomínio que tem uma idosa com 95 anos. Ela treina com um personal. Ela sobe na bike só, com 95 anos. Ela faz tudo. Então... Tem autonomia. Tem totalmente. Autonomia e independência. Legal. A independência está voltada ao físico, ao movimento. A autonomia está voltada para a decisão. Então, aí eu fui perguntar um pouco sobre a história dela. Interessante. E ela falou que foi atleta de vôlei, sempre gostou de fazer exercício. Então, Ou seja, vem desde uma construção, cedo, né? É uma construção. Então, tirar o idoso que teve uma construção de não fazer exercício por um tempo e querer que faça agora, é uma estratégia muito difícil. É possível? Mas é uma estratégia difícil. E não é os familiares da família dizendo assim, os familiares lá mais próximos dizendo assim, faça, talvez tem que contratar um personal, aí cria uma relação com o personal e aí isso fica mais fácil. Entendi. Agora, como é que surgiu essa coisa do trabalhar com idosos, né? Porque eu imagino que você se formou em educação física e já buscou esse nicho, que acaba sendo um nicho importante, sim, né? sim. Até porque tem um detalhe, né? A gente vê hoje no Brasil a pirâmide tá invertendo. Antes a gente tinha mais pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, jovens, e agora a gente está tendo mais idosos, uma população de idosos muito crescente. Então, é um nicho de mercado importante. Um nicho de mercado. Então, quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei para cursar educação física, eu não pensava em trabalhar com idosos. E aí, no segundo período, eu tive um professor que ele deu uma disciplina voltada para o envelhecimento, e ele era assim, ele é o bambambam, né, de treinamento para idosos hoje no Brasil. Quem é o professor? Igor Conterato. E aí, eu sempre gostei da área da pesquisa, e ele sempre foi dessa área da pesquisa, então eu me aproximei dele, a gente começou, inclusive o livro, né, que você falou, é a minha publicação com ele. Então, tipo, eu tenho um livro com um professor que foi o cara que me estimulou, ou o cara que me fez descobrir esse gostar, esse olhar com idosos e o movimento. Bacana. E esse foi o primeiro livro. Você, no caso, é voltado para profissionais de educação física. Sim. Mas você espera escrever outro livro, de repente até... Porque eu acho que falta também um pouco de informação para as pessoas, de um modo geral, não, Geninho? Sim. O próprio idoso, a família do idoso, né? Por exemplo, eu talvez precise de alguma informação para tentar tirar minha mãe da inércia. E eu acho que isso deve se repetir em muitos lares brasileiros hoje. Sim. Eu tenho um projeto a nível voltado para as redes sociais, que eu tenho uma meta de montar um protocolo simples que a pessoa da família avalie o idoso e você consegue, a partir daquilo ali, dizer qual seria o treino. E isso sem nenhum risco e sem nenhum personal por perto. Já existe um protocolo desse. Então, você alimenta uns dados lá
né? Já existe isso, e isso é algo... Usa inteligência artificial? Algo do Não, tipo? não usa, mas é tabelas. É tabelas. Uhum. E aí ele consegue dizer, a partir dessa funcionalidade você precisa fazer sentar e levantar, por exemplo, da cadeira 10 repetições 3 vezes. Além disso, fazer panturrilha, porque ele vai perguntar sobre força. Então, tipo assim, o seu idoso consegue caminhar com 5 quilos de arroz, por exemplo, 20 metros? Então, se ele disser que não, então já é uma base para uma funcionalidade menor. Então, eu tenho um projeto para fazer isso e divulgar isso de forma que... eu concordo que, tipo, eu não consigo atender todo mundo que me quer e nem todo mundo consegue pagar um serviço de personal. Então, acho que seria esse meu retorno para o mundo, né? Diante de tudo que o mundo já fez para mim, tudo que Deus já fez para mim. Bacana. Então, tipo, dar um retorno de forma que seja eficiente e de forma que possa alcançar mais pessoas. Hoje você está trabalhando mais ou menos com quantos idosos aí na sua lida? Você vai para condomínios, pelo que eu entendi, né? Mas você também concentra em academias? Como é que funciona isso? Eu dou aula em academias, dou aula na PUSE, mas sou autônomo, não sou colaborador da PUSE. Na PUSE eu só tenho alunos que não são idosos. Todos os meus alunos idosos são em condomínios. A PUSE é a academia bombada. É bombada da modinha. Que inclusive não, modinha não, porque modinha passa. Mas a modinha que não passou, vai. Eu lembro que eu fui para a inauguração, até na época eu estava fazendo assessoria de uma cantora, Márcia Freire, e ela foi para a inauguração da PUSE long time ago, que eu acabei levando 10 ela anos lá. já, hein? 10 anos, caramba. E tem um modelo próprio, né? A PUSE, né? Tem uma história de layout dela lá. Isso. Tem umas coisas bem interessantes. Então eu tenho... E aí, mas lá não tem idoso na PUSE? Não, alunos não. Seus, pelo menos não. Eu dou aula em condomínios e eu dou aula para, assim, a maioria dos meus idosos são idosos com baixa independência, baixa capacidade física. Então, mas eu dou aula para todo tipo de funcionalidade. Traduz para mim o que é que seria baixa capacidade física? É aquela questão de dificuldade de mobilidade? Isso, mais ou menos? A gente classifica idosos em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. O idoso nível 5 seria o idoso atleta. Atleta mesmo. O ideal, vai. Não é o ideal, é atleta fora da curva. É um cara que corre 10 quilômetros com 100 anos. Ele é atleta. É fora da curva. O idoso ideal seria o 3 e o 4. O idoso 1 é o idoso que não consegue levantar da cadeira, por exemplo. E aí não é porque, tipo, ele é paraplégico, não. É porque ele perdeu força, ele tá com processo de sarcopenia, mas que pode ser reversível. Então, a gente partindo desse pressuposto... Então, o processo, para traduzir os termos que você usa aí, eu preciso. Sarcopenia, o que é que vem a ser isso? Vamos lá. A sarcopenia é uma doença, já tem um CID, é uma doença que associa a perda de massa muscular com perda de força. Então, existem pessoas que não são idosos, mas que são sarcopênicos, que são pessoas obesas sarcopênicas. Mas os idosos são mais propensos a desenvolver? São mais propensos. Ok. Por uma questão hormonal, por uma questão do processo de envelhecimento e a questão da falta mesmo do hábito de querer comer, quando a gente perde o olfato, perde o paladar e passa a comer menos. Então, se eu tenho um quadro de pouca massa... Porque, isso aqui é um rastreio para a gente saber sobre sarcopenia. E o que é que vem a ser a sarcopenia, isso, o termo? Então vamos lá. A sarcopenia é uma doença, já tem um CID. E ela é associação de perda de massa muscular com perda de força. Então, idosos que têm... Existem valores de referência com perda de força. Por exemplo, o geriatra, que é o médico que cuida do idoso, ele usa esse aparelho. Que aparelho que é esse? Esse é um dinamômetro. Então, eu aperto aqui e eu tenho um score para homem e uma margem para mulher. Então, se a mulher não consegue bater o valor que tem que ser batido aqui, por exemplo, 16 kg, ela precisa fazer outros testes para confirmar se está um quadro de sarcopenia. Eu não fecho um quadro, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, não fecha, mas ele rastreia e fala para o médico do idoso. E aí, o exame final, o exame padrão, chama dexometria, para saber a quantidade de massa muscular que aquele idoso tem. Só que as pessoas já sabem um pouco sobre essa questão, porque o idoso que tem sarcopenia é o idoso geralmente que não consegue levantar da cadeira. Então já dá para ter assim uma ideia, entende? Perfeito. Aí nesse caso, quando a pessoa de repente tem um idoso nessa situação, que ele desconfia que ele possa tá perdendo força, tá perdendo ali mobilidade, o que ela deve fazer? Deve levar o geriatra? É o principal ou o educador físico já pode ajudar nisso? Sim, o geriatra sem dúvida,
Porque a intervenção para o ganho de massa muscular, para tirar essa pessoa do quadro de sarcopenia, não é só uma questão só perda de força, não é só uma questão de voltar a ter força, mas precisar se alimentar bem também. Ou até mesmo, porque assim, tem idosos... Suplementação, por exemplo. então, porque tem idosos que tá perdendo força porque deixou de comer. Eu tenho uma idosa que entrou num quadro depressivo, deixou de comer e entrou no quadro de sarcopenia. E ela sempre fez exercício comigo, já faz 4 anos. Mas ela entrou num quadro de sarcopenia comigo. Só que ela ainda tem força, só que ela perdeu muito peso por a questão da alimentação. Então é um contexto que tem idosos que precisam até ir para um psicogeriatra, por exemplo, que é um geriatra que voltado para a parte psiquiatra, para entrar com medicação, tirar ela daquele quadro de depressão, se for o caso, entra com a nutricionista. Então é uma questão multiprofissional para ajudar o idoso a sair desse quadro de sarcopenia. Você tem avós? Tenho. E aí, como é que é com seus avós para levá-los para atividade física? Caso Ferreira Espelho de Pau, rola, não rola? Eu tenho só uma avó. Meus 2 avós morreram e minha outra avó morreu. E assim, minha avó é bem ativa. Ela participa no postinho de saúde que tem próximo à casa dela, que é muito social e tal. Teve um tempo que que é mora na Zona Norte. Sim. Teve um tempo que eu fui lá, fiz alguns exercícios, ela tinha um problema grande no joelho, assim, de artrose, não sei o quê. Aí começou a fazer atividade física no grupinho porque esse grupo é muito importante, o grupo da comunidade. A sociabilização é muito importante, né? E aí... Não se isolar o idoso. Porque assim, eu digo que o exercício físico voltado, por exemplo, a musculação é específica, mas não é só ela. Qualquer movimento é válido. Só que, por exemplo, para tirar um idoso de um quadro de sarcopenia, a musculação é sem dúvida melhor. Só que se eu tenho um idoso que é sempre ativo e ele não para, ele faz caminhada, ele faz essas atividades no postinho de saúde, ele é muito ativo, carrega compras, faz isso e aquilo, você não vai obrigar o idoso a ir para uma academia. Sim. Não precisa, entendeu? O que mais precisa é ter um movimento. Agora sim, 2 dias de musculação, um dia faz aquilo, aí é o padrão ouro. Um dia faz uma caminhada, o padrão ouro. Mas assim, Geninho, só vai ser um idoso funcional se ele for para academia? Não. Tem idosos que nunca foram para academia, vive super bem com 80 anos. Tipo, tem idoso que faz as coisas dentro de casa. Essas coisas de casa é muito relativo. Eu falo assim, o idoso que é do sertão ali, que é bem ativo, que pega uma enxada, que faz exercício de força, que faz força. E não só aquela senhora, por exemplo, que está dentro de casa varrendo uma casa. E só caminhando. É um pouco perigoso pensar nisso também. Porque se isso fosse a solução, as pessoas não adoeceriam, né? Porque todo mundo é um pouco ativo. Entendi. Agora, por exemplo, quanto tempo você está trabalhando com idosos já? 6 anos, 7 anos. 7 anos. Nesses 7 anos, o que é que você aprendeu com os idosos? Aí, quando eu coloco isso também, é a questão de trabalhar, porque assim, normalmente o idoso já está ali se encaminhando para o fim da vida, né? E isso é sempre um dilema para qualquer pessoa. O que é que esse trabalho com os idosos te trouxe em relação a essa questão da finitude que todos nós temos que enfrentar? Então, eu sempre falo que o meu diferencial é fazer com que o idoso entenda o que eu quero, considerando ele uma pessoa normal. É que as pessoas infantilizam muito a questão do idoso. Então, se eu te mostrar um vídeo aqui, eu dando aula para um idoso que tá com Parkinson, teve depressão, e eu chego na primeira aula para ele tá meio cabisbaixo lá, tá resistente, o familiar me contratou, mas ele tá meio assim, e eu mostro para ele um outro aluno que eu tinha, que tinha AVC no começo, e depois de um ano, o cara colocando um botijão de água lá no bebedor. Nossa. Aí eu falei assim, olha isso aqui, antes e depois. Você acredita que é possível com você também? Ele olhou para mim assim, acredito. Então, esse olhar de fazer com que o idoso se enxergue ainda útil, para mim é tudo. E conquistar a confiança do idoso, né? Tem uma idosa, eu vou contar a história de uma outra idosa. Essa idosa, eu acho que eu já não falei ainda, eu tenho uma idosa que está comigo há 4 anos. Ela era bem funcional e por conta da pandemia ela entrou num quadro mais de fragilidade. E eu chego Todos nós entramos, né? Na pandemia parece que não foi exclusividade só dos idosos, não. Todo mundo ficou meio... mas ela foi bem agressiva, sabe? Tem algumas pessoas que foram bem agressivas. Sim. Para os idosos, para todos é mais complicado. E aí eu chego lá, ela tá deitada na rede. Ela só levanta porque é minha aula. Senão não levantava. E ela sabe que ela vai fazer exercício. Só que, tipo, eu jogo um dominó com ela, chamo isso pra cá, pra lá. Entendo no dia que ela teve uma noite ruim, faço algo mais leve, mas ela levanta. Ela levanta. Isso faz toda a diferença na vida dela. Tem que ter uma relação.
Maravilha. Geninho, agora vamos lá falar de você enquanto ser humano, essa pessoa que... quando é que você descobriu, por exemplo, que a educação física era o que você queria? A partir de que momento isso mudou também? Porque eu acho que você, o seu corpo, por exemplo, olhando assim, você é um cara malhado, sarado. Por que que a educação física transformou a sua vida? E não só no seu trabalho, mas a você enquanto pessoa? Então, o meu primeiro curso não foi educação física, né? Eu sou formado em técnico de geologia e mineração. Eu trabalhei algum tempo fora do... É de ferro? Pelo IF. Eu sou mais velho, eu sou de ferro. Eu trabalhei depois já formado como técnico no Ceará, na Bahia, e eu voltei para fazer curso superior de geologia, que era o que eu queria. Sim. Daí eu não passei. Só que eu passei em educação física. Eu falei, eu vou fazer educação física. Teve um colega meu que falou, tem tudo a ver, tu já treina desde os teus 14 anos, tem tudo a ver. Eu não Você começou a treinar com 14 anos de idade? Tenho 34. E aí, agora a pergunta, você começou com 14 anos. Normalmente o pessoal diz que criança não deve treinar. Você já fazia musculação, já era aí? Na verdade, deve treinar. Então isso mudou, né? Porque isso mudou. Realmente, abrindo parênteses aqui sobre a questão da adolescência e da criança, o que não é legal para uma criança é trabalhar com exercícios de impacto. A musculação não tem impacto. E a musculação faz com que... O que seriam exercícios de impacto, então? Tipo, ginástica é muito perigoso. Não é que não possa fazer, mas ter impacto com muita... com a repetição. Então, falam até assim, fecha as epífises e não cresce. Não é dessa forma. Mas exercício com impacto não é tão bom nessa fase. E a musculação não tem impacto. Mas, no entanto, a gente vê, normalmente, as pessoas da ginástica começam muito cedo, né? Cedo. Tipo, a campeã Rebeca aí começou super cedo, né? E tantas outras que vieram aí. Então, no final das contas, também nunca se cabe para elas, né? Não se cabe, né? Mas, assim, a musculação é essencial. Porque a musculação gera uma adaptação muito grande na questão muscular, na questão de padrão de movimento, na questão neural. Então pode, não tenha medo. Solte seu menino lá, deixa ele esquecer isso aqui, ó. Então você foi fazer educação física porque os amigos disseram, vai lá. Na verdade, porque eu não passei em geologia e eu passei em educação física. Só que, tipo assim, no primeiro período eu me encontrei. Porque eu gostava muito de estudar já a questão estética, mesmo sem saber que poderia gostar da educação física. E eu tive uma disciplina que é muito difícil para todo mundo, mas essa disciplina fez muito sentido para mim. Tanto é que eu fui monitor dessa disciplina por 4 semestres, 2 anos, que é bioquímica, bem difícil. É uma disciplina. Eu me apaixonei e falei, caramba, é isso aqui que eu quero, fui embora. Ainda nesse período, primeiro, eu não sabia que eu ia trabalhar com idosos. Mas no segundo período, eu me encontrei. Bacana. E o que é que você gosta de fazer quando não está cuidando dos idosos, quando não está no seu trabalho? O que é que o Geninho gosta de fazer? Então, eu sou um cara muito do movimento. Então, por exemplo, eu gosto de viajar, mas nessa viagem eu gosto de me exercitar. Não ficar exercitando, mas tipo fazer uma trilha, fazer algo assim. Eu gosto de beleza natural. Acampar? Não, mas assim, trilha mesmo. Sim, só... Conhecer um lugar, um monte, conhecer um pôr do sol diferente. Qual lugar que você conheceu que você recomenda? No Brasil ou fora? Aí você fica à vontade. O povo que se vire para ter dinheiro para viajar para fora. Não, eu viajei, minha mãe tá morando no sul agora, chama Brusque. Tem uma cidade lá chamada Bombinhas. Eu fiz uma trilha lá e eu vi um pôr do sol muito bonito. Inclusive, as pessoas pensavam que essa foto era no Rio de Janeiro, porque sabe aquela foto que você fica em cima de uma pedra? Sim. Parece muito. Então, eu gostei de lá, assim. Como chama? Bombinhas. Muito bom. Diferente. E o que mais que você gosta de fazer, além de se movimentar, quando tá trilha, essas coisas? Como você falou, eu gosto de viajar. Essa viagem pode ter a questão de movimento, ou pode não ter. E gosto de ter um tempo ósseo, assim, sabe? Mexer em coisas, criatividade. Meu pai é um cara... Acho que meu pai é o cara mais inteligente desse mundo. Se ele chega aqui, ele consegue consertar tudo. Se estiver precisando de qualquer coisa, ele conserta. Você herdou essa qualidade? Sim. Na verdade, eu acho que é uma repetição de padrão. Eu trabalhei muito com meu pai, eu e meus irmãos. Tipo, ele é mestre de obra. Então, a gente trabalhou em construção, em tudo. Então, faz muito sentido para mim, porque a gente tá muito ligado ao celular. Então, quando eu entro... Às vezes eu vou lá pro meu irmão, aí a gente começa a mexer em uma coisa, criar isso e aquilo. Eu acho que esse período ósseo, assim, faz com que a gente esqueça um pouco o celular e estimule mais a questão da criatividade. Eu gosto muito disso. Eu gosto de cozinhar também. Cozinhar. E o que é que você faz de cozinha que isso fica bom, cara? Eu nasci para cozinhar isso. Então,
Tem coisas que eu herdei assim, um pouco da minha avó e tem coisas que eu gosto, porque assim, eu gosto de fazer um prato muito bonito, muito apresentável. Eu vou num restaurante, por exemplo, Uhum. eu olho aquilo ali e falei, eu consigo fazer algo parecido. Ou então melhor. Melhor! É sério, é sério. Sabe assim? Eu falei, vou tentar aqui criar e gosto de criar assim, um negócio diferente e tal. Você se acha perfeccionista? Sou muito. Muito. E aí, nesse caso, aí você ainda não me falou qual é o prato. O que é que você cozinha bem aí? Pra eu dizer, o pessoal vai lá na casa do Geninho, que esse ele sabe fazer, vá. O último prato que eu fiz que foi legalzinho assim, ficou bonito, foi um arrozinho negro com camarão, um cremezinho de pistache assim. Creme o quê? Aquele creme, como chama? Aquele que é verdezinho. Pistache. Pistache, Muito bom. Veio a palavra e faltou. Um pistache, aí um vinhozinho, legal. Pô, tá bom, gostei. Não, mas eu gosto de fazer tipo algo normal, como eu aprendi minha avó, um feijão da hora. Eu curto. Isso aí é o principal, né? Porque feijão do tem que dia em ter. dia a gente tem que comer feijão com arroz, É. saladinha, bom, carninha. Bom, Então já eu tô vou com assim, fome, algo que já eu deu aprendi com fome. minha avó e algo que eu gosto de cozinhar assim, porque eu vejo que tem um prato bem apresentável. Uhum. A gente tem um quadro aqui que chama Antenado com filtro, Antenado sem filtro. Eu vou contar uma história a partir de algo que eu já catei com você que te irrita. E aí você vai reagir a isso com filtro. Aquele discurso que você faz para a internet, para os seus clientes, de boa, né? Tranquilo, padrão, né? Politicamente correto. E depois eu vou contar a mesma história, você vai fazer sem filtro. Tá bem. Se a pessoa lhe pegasse num dia sem muita paciência, como é que você reagiria àquela situação? Você falou que irrita bastante quando as pessoas, quando você oferece, alguém te procura, pede um favor, e você simplesmente faz o favor, mas a pessoa que pediu o favor não aceita o favor, ou descumpre alguma coisa ali, uma quebra de compromisso. Isso. Né? Resumidamente é isso. Então eu vou criar uma história aqui. A pessoa pediu uma carona para Geninho, Geninho pegou, deixou de atender um cliente dele Bem isso. e foi lá atrás dessa pessoa pra carona. Aí chegou lá e disse, eu já fui de Uber. Precisa mais não, Geninho. Você tava lá já no horário que a pessoa combinou, tal, pá. Aí você vai gravar mensagem do WhatsApp para aquele ser humaninho. Aí o que é que você diria com filtro? Pode falar para aquela câmera, Geninho. Com filtro? Com filtro. Aí é de boa, vá. Então, tu pediu um favor pra mim. Eu te ofereci o favor. Próxima vez eu vou te dar mais uma chance, tá? Foi bondoso. Agora, Geninho, pegou você num dia, como diz lá em nós, de ovo virado, certo? E aí você tava mesmo pé da vida, porque desmarcou a aula com sua cliente, com a idosinha lá de 95 anos que tava esperando sua aula, e foi lá, chegou, gastou gasolina, tempo, papapá. E aí, como é que é sem filtro? Caramba, como é que tu faz isso comigo? Eu deixei de dar aula, de atender fazer algo que eu gosto. Foi um favor pra você, não pra mim. E tu me dá um pé na bunda desse. Ó, e na próxima não vai ter mais não, hein? Ele é educado, ele não perde a classe não, né, Marcelo? Não vai, Marcelo, mas não vai ter mesmo? Mas não vai ter mesmo. É um não mesmo, é real. Um não mesmo. É um não real. Geninho, vamos fazer o seguinte, quando você fala de educação para idosos, né? Educação física para idosos. O que é diferente? Claro que a gente tem a questão da fisiológica, mas o que é diferente no temperamento do idoso que você percebe das pessoas mais novas? Tipo, nós aqui. Na verdade, quando você fala em temperamento, existem 4 tipos de temperamento e esses temperamentos, eles influenciam no nosso comportamento, né? Na verdade, cada pessoa tem um tipo de comportamento baseado no temperamento. Então, isso a gente carrega do início da vida. Mas não muda com a fase mais idosa? Pelo menos eu penso que os meus pais são mais pacientes. São mais hoje. pacientes, mas assim, você comparando os dois, cada um tem um temperamento diferente. Sim. Eu falo que os temperamentos se temperam para mudar um pouco para o outro temperamento. Mas cada um tem aquilo que é mais forte. Sim. Então, eu preciso entender qual é a história da pessoa. Por exemplo, terças e quintas eu dou aula para 2 idosas que são da igreja, são casas diferentes. Então, tem dia que teve uma das idosas que perdeu um esposo, né, e ficou muito mal, tal. Então, ela tem um livrinho lá, e eu gosto muito do livro de cantor cristão, eu já fui da igreja e tal. E aí eu já deixo ela lá e falo, ei, qual é o hino de hoje? Então, quando eu chego que ela canta esse hino, parece que ela muda. Uhum. Aí tem outra lá que não canta muito hino, mas gosta de ler uma palavra lá. Eu falei, qual é a palavra de hoje?
eu entro no mundo do idoso para que a gente possa gerar um ambiente favorável para que a aula possa acontecer. Eu não faço, ei, vamos hoje, vamos fazer isso aqui hoje, não. Como é que eu peguei aquela pessoa? Eu entendo assim, o idoso é uma pessoa, como você falou, com o passar do tempo, uma pessoa que amadurece, que tem o temperamento pode ser mais... Fica mais lento também, né? E tal, mas eu não deixo de considerar a história da pessoa. As características da personalidade mesmo, né? Que elas mantêm. Bacana. E isso faz com que eles... Porque assim, é fácil idosos cancelar a aula quando o personal não cria um relacionamento com o idoso. Então, tipo, tô com dor de cabeça, não vou. Tem uns que pode estar com dor de cabeça, pode estar cansado, nunca liga pra mim dizendo que não venha. Só fala quando eu chego lá, hoje eu tô meio assim. Mas tem outros, por exemplo, no início, quando até eu conseguir afinar isso, tem muito idosos, não vem hoje não que eu tô com isso. Fica criando desculpa, né? Fica criando desculpa. E eu acho interessante isso, porque eu também observo isso nos meus pais. Eu, na época, precisei colocar uma fisioterapeuta para ela e tal. E aí eu sentia que ela não gostou. Ela preferia fazer comigo a atividade do que fazer com a pessoa. Você tá só gastando dinheiro, meu filho. Não precisa não. Então, assim, tem essa coisa da confiança que a gente já falou, mas é bom insistir, é essencial para funcionar. Porque às vezes, inclusive, por exemplo, a pessoa dentro de casa não tem muita paciência, o familiar. E ela vai criar uma relação com aquele profissional que vai ser muito saudável porque vai fazer ela sair da inércia. Uma das minhas alunas, ela fala assim, professor, eu tô conseguindo falar coisa com você que eu não falo com ninguém. Caramba, isso para mim é muito profundo. Porque ela é uma pessoa que fala um pouco da família, ela é uma pessoa que cuida da mãe, aí cuida da mãe que tem 90 e poucos anos, tem uma pessoa que trabalha lá, e teoricamente são só elas, tem muito cuidador, então tipo, fica um clima, muita gente dentro de casa, e são mais profissionais, não conversa muito com as outras pessoas porque estão distantes da família, filho e tal, e ela consegue se abrir comigo, e ela fala isso, teve um dia que ela falou assim, na verdade, o filho contratou, ela falou, eu só vou fazer um mês, tá? Com você, vou testar. Assim, fui ganhando a confiança. Foi uma das que eu canto os hinos, peço uma palavra lá. E aí eu começo a entrar nesse mundo, aí teve um dia que ela chegou, ei, 1-0 pra você. Eu senti falta do exercício no final de semana. Aí eu, ganhei o dia, hein, Girinho? Falou isso? Então, tipo, eu tenho certeza, é muito mais pela questão do relacionamento do que dizer, eu gosto de exercício. Eu gosto desse tempo. Tô com ele que eu gosto. Imagina que um idoso que nunca fez exercício, como é que vai gostar? Eu só vou por obrigação, filho. Desculpa. Mas é tipo isso mesmo. E o bacana do idoso também é essa capacidade que ele tem de ser muito sincero. Eu acho assim, que criança e idoso são dois grupos extremamente sinceros. Que se eles gostam, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam. Não dá pra agradar pra ninguém, e vão dizer na sua cara o que é melhor ou pior, não sei. Não é assim? Não tem isso. Então, eu consigo trazer a característica mais forte da pessoa. Por exemplo, tem uma idosa que eu percebo que ela tem uma frustração grande por um relacionamento dela. Tipo, o casamento acabou, não tem quantos anos atrás? Rapaz, você virou psicólogo já, né? Não, mas assim, é legal ver isso, entendeu? Porque eu tenho certeza que hoje, em todas as áreas, se você entender um pouquinho sobre o comportamento, você vai ser um profissional diferente. Sim. Comportamento você bate o olho, não é porque assim, as pessoas batem o olho e julgam pelo aquilo, né, pelo aquele estereotipo ou algo do tipo, mas quando você entende um pouco sobre comportamento, não precisa ser psicólogo, não. Você precisa entender as pessoas um pouquinho, sabe que cada um é diferente, que cada um tem uma história. Partindo desse pressuposto aí, muda tudo. Maravilha. Geninho, queria te agradecer. Se as pessoas quiserem te seguir nas redes sociais, qual é o Instagram? Geninho Caetano. Geninho Caetano, só tudo igual, junto, como fala, Geninho Caetano. E o livro, onde é que as pessoas acham o seu livro? Como é que chama o livro mesmo? São 200, o livro, tipo assim, 200 perguntas que precisam ser respondidas sobre o processo de envelhecimento, sobre a avaliação física e a prescrição de exercício para idosos com diversas condições de saúde. Que título pequeno, né? Só que não. Mas é verdade, porque tipo, eu falo lá sobre por que envelhecemos, eu falo como avaliar, eu falo como prescrever, e não é só para um tipo de idoso, é para idosos com diversas condições de saúde. Bacana. E se a pessoa quiser achar esse livro, de repente... Mas na minha bio tem um link na lá. sua bio, Tem. no próprio Instagram, Geninho Caetano, tudo junto. Geninho, eu queria te agradecer imensamente
pela entrevista, pelos esclarecimentos. Obrigado por ter aceitado o convite do blog, viu? Cara, eu fico lisonjeado com tudo isso que está acontecendo aqui, porque assim, esse aqui é um canal que a gente consegue atingir mais pessoas, e essa questão do envelhecimento, tem muita gente que está parado dentro de casa e os familiares apenas respeitam aquela falta de movimento, mas não sabem o quanto aquilo é perigoso. Uhum. E a gente está aqui para falar um pouco sobre, partindo da gente, né, desse processo de envelhecimento, se cuidar Sim. um pouco mais para quando chegar na frente ter um acúmulo, eu posso dizer, um acúmulo de movimento. E de qualidade de vida, Eu né? sempre falo assim, é melhor que... Imagina 2 pessoas de 80 anos. Meu pai e minha mãe. Tô Tá. imaginando, até lá em casa. Pronto, vamos lá. Os dois têm 80. Seu pai, vou dar 2 situações diferentes. Seu pai se movimentou desde que começou a nascer ali, foi uma pessoa, né, até os 40 anos. Dos 40 anos aos 80, ele deixou de se movimentar. Uhum. Sua mãe passou do 0 a 40 anos sem se movimentar. Só que a partir dos 40, ela começou a se movimentar. No final aí, essas 2 pessoas, sua mãe vai ser muito mais forte que seu pai. Sim. Porque o que vale é o final da jornada com mais tempo. Se a gente conseguir sempre se movimentar, vai ser legal. Então, deixar o idoso a partir de 60, 70, essa década de 80, 90, que chama idosos acima de 80 anos, idosos longevos, é muito perigoso. A gente perde força muito rápido. Sim. E força está ligado à mortalidade. Acredita? Sim. Porque o idoso caiu e morreu? Não. Porque o desfecho da queda faz com que o idoso morra. Se o idoso caiu, quebrou o fêmur, por exemplo, ferrou, ele vai estar acamado, vai estar depressivo. Entendi. E outra coisa que eu queria deixar, você falou que tem esse seu projeto de você já tá com a vida ganha, muitos idosos aí te procurando, mas seria muito bacana, e aí te parabenizar desde já, se der certo esse projeto, de levar essa informação para todo mundo. Sim. Porque é necessário, as pessoas realmente têm falta de informação sobre isso, e a nossa população está envelhecendo cada vez mais, tem um volume de idosos muito grande, então te parabenizar por esse trabalho. Obrigado. Viu? Sim, esquecendo. Gente, a gente combinou de cantar uma música, claro que vai ter. Sempre tem no final, a gente termina com música. Karaokê aí, tem um karaokê. Geninho escolheu a música, Raridade, né? Todo mundo sabe, e é uma música gospel que eu adoro, inclusive. Então vamos cantar essa? Solta o som, DJ. Solta o som, DJ. Aí tu vai iniciar comigo, né? Bora, bora. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você. o que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, por mais que... Ouro duro de Ufim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. se o mundo te fizer cair. É isso aí, doutor Geninho. Obrigado. Obrigado, meu. Obrigado. Viu? Bom demais. A gente volta no próximo programa. Fica com Deus aí também. Valeu, meu amigo.